Olá, amigos. O nosso encontro, não se esqueçam, todos os domingos, às 10 horas, dá o like aí para ajudar o nosso canal. O desejo que a gente tem de enviar joias preciosas do pensamento, do mundo espiritual, do coração de Jesus, o governador do nosso planeta. É interessante o que ocorre com o Espiritismo, porque ele é totalmente diferente das outras religiões. Se nós catalogamos as religiões, vamos observar que as pessoas, ou uma pessoa, recebe uma revelação e vai transferindo essa revelação, que vai chegando aos corações das pessoas, então as religiões vão se formando. Com o Espiritismo não aconteceu assim. Quando Jesus promete o Consolador prometido, olha, Jesus promete o Consolador prometido, mas é mesmo, é uma promessa notável. Ele diz que esse Consolador viria para relembrar tudo o que ele havia dito e acrescentar outras tantas coisas que ele não podia dizer. E o tempo foi passando e o homem começou a sentir necessidade de Deus. Porque os luminares do conhecimento afirmavam que Deus era uma utopia e que a religião era o ópio do povo, a droga que era oferecida ao povo para que eles pudessem ser conduzidos como ovelhas de um rebanho. Então, os sofredores, os mais tristes da terra, naturalmente começaram a pensar: se Deus é uma mentira, se a religião nos engana, o que é que sobra para nós? A morte. E a morte, naturalmente, nos conduz ao nada. Então não vale a pena lutar, não vale a pena tentar ser bom, não vale a pena tentar construir alguma coisa diferenciada na Terra, se a morte chega e acaba com tudo. E é nesse período de uma confusão mental, espiritual entre os homens, exatamente nesse período, que o Consolador bate às portas dos túmulos. Olha que impressionante. Bate às portas dos túmulos, eles se abrem. E então o mundo espiritual vem nos alertar, nos afirmar que Deus não era utopia, Deus é a realidade, o construtor do universo, o pensamento fulcro de inspiração que criou todas as coisas. E a religião deveria conduzir as criaturas a uma convivência pacífica, uma convivência mais harmônica, onde as pessoas aprendessem a se respeitar e a se amar também. Se nós passamos os olhos pela história da Terra, nós vamos observar que o homem sempre esteve em guerra. É um ponto pacífico. Parece que é impossível para o homem dirimir os seus problemas ou resolvê-los sem que haja morticínios. E isso ocorre ainda hoje, em meio a essa sociedade que nós acreditamos seja evoluída, em meio a uma tecnologia de ponta extraordinária, o homem ainda sente um prazer enorme de matar. E quando a sociedade afirmava que Deus era essa mentira, eles se levantam. Os desencarnados, ou chamados mortos. E o fulcro de toda essa informação acontece exatamente numa cidadezinha pequenina do estado de Nova York, a cidade de Hydesville. E lá duas meninas, duas adolescentes, Catarina e Margarida, têm a oportunidade de ouvir ruídos insólitos, ruídos diferentes, e eles deram o nome de raps. E, através desses ruídos que eram persistentes, elas começaram a imaginar que deveria haver alguma coisa estranha
por trás dos ruídos. Então, elas inventaram um método de conversar com alguém que estivesse fazendo aqueles ruídos. E elas têm a oportunidade de estabelecer um, uma conversa com um dos chamados mortos, com o espírito Charles Rosman. E foi a partir de então que aconteceu um fenômeno notável em todos os quadrantes da Terra. Eles se erguiam para entrar em contato com os chamados vivos, que estão muito mais mortos do que eles. E foi assim que Kardec teve a oportunidade de, na casa da senhora Plaine-Maison, por primeira vez, entrar em contato também com os desencarnados. E ele percebeu que por trás daqueles ruídos, daqueles movimentos, daquelas mesas girantes, havia uma filosofia notável, capaz de despertar o ser humano para a realidade do bem, para a realidade do respeito pela vida, de reverência pela vida, como diz Schweitzer, reverência pela oportunidade que a divindade nos dá de angariarmos informações e conquistarmos valores, virtudes que vão dar para nós a realidade de sermos chamados seres humanos e seres humanizados, porque vamos aprender a respeitar a vida do outro, respeitando a nossa vida, e vamos aprender a estabelecer uma sociedade onde a fraternidade seja a palavra-chave para passarmos ao lado de alguém que nem conhecemos, para dizer bom dia, irmão, boa tarde, minha irmã. E quem sabe aí o mundo vai deixar de cheirar a pólvora para o perfume bom da solidariedade humana, como Jesus pregou às margens do Tiberíades. Eu tenho certeza que a brisa suave do entardecer, naqueles momentos especiais, soprava o perfume bom da terra molhada, do capim recém-nascido, das águas cantantes do Tiberíades e das flores silvestres que abundavam naquela região onde Jesus pregava. Eu sonho. Aliás, é Luther Martin King que diz que teve um sonho. E esse sonho dele, o meu também, vai se tornar realidade, porque você vai aprender que é muito bom amar o próximo, como nós nos amamos a nós mesmos. Até breve, até mais.